Irmãos, graça e paz. É um prazer retornar à sua casa e estar junto com a sua família para juntos cultuarmos a Deus. Celebramos ao Senhor porque Ele não está preso ao templo, como nós também não estamos como igreja dele. Nós queremos convidá-lo nesse instante a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos invocar o santo nome do Senhor e pedir a Ele que venha ministrar ao nosso coração através da sua santa palavra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, nós queremos te louvar por nos reunirmos aqui, Senhor, em torno da tua palavra. Por esses amados irmãos que se reúnem como família, para juntos cultuar o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que ministre a cada um de nós e que, ó Deus amado, o Senhor tenha plena liberdade de falar conosco. Tome em tuas mãos cada um de nós, abençoe este lar, esta família, visita a cada pessoa, trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações e realizando a tua bênção e o teu milagre para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós gostaríamos de ler com vocês o Salmo de número 24 e queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia, onde o texto nos fala a respeito da vinda do Rei da Glória. Esse texto diz o seguinte: é um salmo do rei Davi, e ele se expressa da seguinte maneira: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento nós iremos louvar a Deus com os irmãos Anderson e Efraim. Celebre a Deus nesse instante, através desses cânticos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, reconhecendo que a terra, o mundo, aqueles que neles existem, toda a sua plenitude, pertencem a Deus. Graça e paz, irmãos. Antes da gente começar a louvar, eu queria trazer algo que as Escrituras nos ensinam. Nós sabemos que as Escrituras dizem que há tempo para tudo. Lá em Eclesiastes 3, versículo 4, nos faz lembrar também que há tempo até mesmo para chorar. Então a gente aprende aí que as Escrituras não eliminam este momento. Há tempo de chorar, e isso não diminui a nossa fé, e isso não faz com que a gente seja menos crente, menos salvos até. Então, irmãos, é preciso a gente ser consciente disso, é preciso a gente ser honesto com a situação em que estamos vivendo. Mas também a própria palavra de Deus também nos ensina que todo tempo precisamos orar. Orai sem cessar. Então, na mesma proporção em que choramos, precisamos também estar em oração. E outra coisa que as Escrituras também nos ensinam é que há motivo para agradecer ao Senhor.
há motivo para agradecer a Deus, até mesmo nos tempos de angústia, até mesmo nos tempos de choro. E é sobre isso que a gente vai cantar. E eu queria propor a você que ainda acha que nesse momento não há motivo para agradecer a Deus, que você não cantasse, mas apenas refletisse nesse louvor, porque eu tenho certeza que Ele vai lhe dizer se há ou não motivo para louvar ao Senhor, para agradecer e dizer: Deus, obrigado, porque ainda no choro o Senhor é bondoso comigo. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, irmãos. Eu acho que esse momento que estamos passando de quarentena, isolados, tem nos feito lembrar, pensar acerca de quem nós somos, da nossa identidade, do que Cristo conquistou para nós. As Escrituras nos diz que nós somos filhos de Deus, amados do Pai, que nós temos uma herança que foi conquistada por Cristo naquela cruz. Então, ainda que separados, ainda que eu aqui, você aí na sua casa, separado do corpo de Cristo, mas nós estamos unidos em um só propósito, em um só objetivo, que é o objetivo da nossa existência, que é louvar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então eu queria convidar você a, com este cântico,
louvar a Deus com todo o seu coração, dizendo a Ele o quanto que Ele é bondoso, o quanto que Ele é misericordioso e que Ele nos faz vencer as nossas dificuldades. Amém. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o teu amor rodeia me com louvo o nome de Jesus, sim, no nome de Jesus, pois no nome de Jesus liberto eu sou. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Amém. Deus recebe nosso louvor no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque em meio à tempestade nós podemos perceber que Jesus está no nosso barco e Ele vai nos levar ao porto seguro, porque Ele é o Senhor e Ele não nos deixa só na dificuldade. Amados irmãos, há alguns dias atrás nós não podemos nos reunir por causa da situação que estamos vivendo e já ouvimos Deus falar conosco através do Salmo de número 27, onde Davi, na sua experiência com Deus, ele recebe a ministração do Senhor, que Deus é a sua luz, a sua salvação, e não há do que ter medo. O Salmo retrata justamente a necessidade de espera, e é isso que nós estamos fazendo por causa do cuidado de Deus sobre nós. Não há motivos para desespero. Nós ouvimos também, quinta-feira próxima passada, sobre Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3, quando nós devemos manter o foco, sabedores que somos desafiados a correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
e também a observarmos o exemplo que Cristo deixou através dos seus sofrimentos e a glória recebida após o mesmo. Domingo próximo passado, na despedida que Jesus estava fazendo dos seus discípulos, com os seus discípulos, ele pôde dizer-lhes da necessidade de terem ânimo, de não se desesperarem diante das tribulações, das angústias, das perseguições, das dificuldades, porque ele venceu. E ele deixou para nós aqui, durante a nossa peregrinação terrena, o amor de Deus, a convicção de que Deus nos ama, e por isso ele encarnou-se, tornando-se homem, foi para a cruz, está exaltado à direita de Deus, vivendo para interceder por nós, e não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está conosco todos os dias, todos os momentos. Por isso, em meio à tempestade da vida, nós podemos gozar paz com Ele. Mas, há algumas semanas atrás, nós ministramos aqui no templo, no culto doutrinário, a respeito da volta do Senhor Jesus. Isso no final do mês de fevereiro, e nós gostaríamos de repetir algumas das coisas que nós aqui falamos naquele dia. Nós estávamos retornando da consciência cristã, e o tema ali foi justamente sobre a vinda do Rei, a volta do Senhor Jesus, algo que nos impactou muito e tremendamente, fomos muito edificados, nossa família, algumas famílias aqui da igreja, alguns jovens que participaram ali daquele evento em Campina Grande, e poucos dias depois, agora em março, nós tivemos a notícia de que o coronavírus havia chegado no Brasil e, em consequência disso, nós estamos hoje em quarentena. E é um momento muito próprio de nós, mais uma vez, relembrarmos das promessas de Deus para a nossa vida. E a maior de todas as promessas de Deus para cada um de nós, que alimenta a nossa esperança, que nos dá alegria em meio às tristezas da vida, às dificuldades do dia a dia, é a promessa do retorno de Cristo, a promessa da segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós gostaríamos de convidá-lo aí no seu lar a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36 até o versículo de número 44. É apenas um trecho que nós estamos selecionando, mas vamos citar muitos outros textos em todo o Novo Testamento a respeito desta promessa gloriosa que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 44, diz-nos assim o Senhor Jesus Cristo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada
e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, peça nesse instante para Deus falar com você através da sua santa palavra. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, ela é digna de toda a nossa aceitação. Ministra ao nosso coração nesse instante e que, ó Deus, a exposição da tua palavra, não só, ó Deus amado, nos esclareça, mas também nos edifique, nos console, nos conforte e também nos exorte e desafie para a tua glória. Fala conosco nesse instante. Ministra a cada um de nós a respeito desta doutrina maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um tema extremamente importante para a Igreja do Senhor. Por quê? Porque é neste tema, é nesta promessa, é nesta doutrina que está afirmada toda a nossa esperança a respeito do futuro. E é uma doutrina tão importante para nós que ela é expressa em todos os livros do Novo Testamento. Nós podemos perceber que duas cartas do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, têm como tema principal a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus, ele faz referência a este momento quando ele, na despedida dos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele pôde dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou onde eu estiver, estejais vós também. E ele, em Mateus, no capítulo 24 e 25, fala justamente desse momento, através de uma profecia sua a respeito dos últimos dias. E isso é retratado também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo de número 21. Pedro, no livro de Atos, ele falou sobre a volta do Senhor Jesus. Você pode ler em Atos, capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Pedro está defendendo-se diante do Sinédrio, no seu sermão para aqueles homens, o mesmo tribunal que havia condenado a Cristo, e ele fala a respeito do retorno de Jesus após a cura de um paralítico. E nós vemos que Paulo também, no livro de Atos, no capítulo 17, verso 31, também faz referência ao retorno de Cristo. E este tema está presente em todas as epístolas de Paulo, e nós podemos perceber no terceiro capítulo da segunda carta do apóstolo Pedro, que ele diz a respeito de Paulo, como ele fez também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas.
E que coisas são estas? Isto é, a vinda do Senhor, a qual Pedro já havia feito referência anteriormente nesse mesmo capítulo 3 da sua segunda carta, que vai retratar sobre a segunda volta do Senhor Jesus. Irmãos, esta doutrina está presente também na epístola de Tiago, está nas epístolas de João e também no livro de Apocalipse. E esta doutrina a respeito da segunda volta de Cristo, ela foi o conforto para os primeiros cristãos diante das provações, das perseguições, diante das dificuldades presentes no mundo na época em que eles viveram, mas tem também sustentado os mártires da igreja em todas as épocas. Esta é a bendita esperança da igreja. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E, queridos irmãos, esse é o maior incentivo para cada um de nós vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. A convicção de que Jesus voltará e nos levará para si mesmo. Que esta doutrina venha consolar-nos, confortar-nos, venha edificar-nos, venha sustentar-nos num tempo de prova e de dificuldades, num tempo de tribulação que certamente começamos a atravessar. Com respeito à segunda vinda, existem alguns termos que são utilizados na própria Bíblia. O primeiro termo, conhecido de todos nós, que leva o nome de um livro, é o termo Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelação. E essa é a razão porque o último livro da Bíblia é chamado por alguns o Apocalipse, e também para outros é chamado do livro da Revelação. Apocalipse significa retirar o véu para mostrar o que está escondido, para revelar, para trazer à luz aquilo que estava oculto. Uma outra expressão que nós temos é a expressão epifania, que significa aparição ou manifestação. Temos uma terceira expressão que é parousia, o qual significa presença, a presença do Senhor com o seu povo, que é a segunda vinda. Portanto, existem três termos com respeito à segunda vinda, que é revelação ou retirada do véu. Temos também comparecimento e presença. Além desses termos, há outros que também são usados concernentes à volta do Senhor. Nós temos o termo o dia de Deus, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12, onde o apóstolo faz referência à volta do Senhor Jesus Cristo. E esse dia de Deus não é referido apenas pelo apóstolo Pedro, mas nós podemos encontrar no Antigo Testamento, como é o caso de Sofonias. O tema do livro de Sofonias é o dia de Deus, ou o dia do Senhor. Em 2 Pedro 3, versículo de número 12, está escrito: esperando e apressando a vinda
do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Quando Jesus se manifestar, nós iremos com Ele e habitaremos no novo céu e na nova terra que Ele nos prometeu. Além do dia de Deus, temos o termo também, o dia do Senhor. E esse é o termo mais importante e mais usado no texto sagrado. Em 1 Tessalonicenses 5:2 e aqui em 2 Pedro 3:10, Pedro nos diz o seguinte: porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, essa expressão é repetida pelo apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica a respeito daquele dia. Ele diz o seguinte: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Queridos irmãos, nós temos também a expressão o dia, e isso está em 1 Coríntios 3, versículo de número 13, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de que as obras de alguns se revelarão naquele dia. As obras de uns podem ser de palha, de feno, de madeira, mas a de outros pode ser uma obra de pedras, de metais preciosos. E no verso 13, Paulo diz: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Aquilo que você está fazendo da sua vida, aquilo que você está edificando, está construindo espiritualmente, na volta de Cristo, isso será manifesto. As suas obras, as minhas obras, as obras de cada um, e vão ser reveladas através do fogo, se é algo permanente, duradouro, ou se era algo simplesmente passageiro, transitório. Obras de fenos, de palha, de madeira, o fogo vai destruir. Obras de metais preciosos, de ouro, pedras preciosas, prata, essas vão permanecer. O que é que você tem construído com a sua própria vida? Que obras você tem edificado através da sua existência na terra? O dia vai chegar, e esse dia pode ser chamado também o último dia, o grande dia, o dia da ira e o dia do juízo. Por isso você precisa atentar para isto, porque você pode estar alheio. Esse momento que estamos vivendo é um momento muito delicado em família, mas esse tempo vai passar, tudo vai se normalizar. Certamente alguns com maiores dificuldades que outros, mas vai passar. No entanto, a volta de Cristo é certa.
E ele pode voltar agora, pode vir amanhã, pode vir daqui a 1 ano, 10 anos, não sabemos, mas você precisa estar preparado e você precisa ver como estar edificando com a sua vida diante de Deus. Queremos também falar para você a respeito de algo que é muito importante. Como é que Jesus vem? Qual será o modo da vinda de Cristo? E nós podemos perceber algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, que a sua vinda será uma vinda pessoal. Ele é uma pessoa e está para vir pessoalmente. Ele mesmo virá. E não virá em figura, como se fosse um fantasma, mas ele virá agora pessoalmente com um propósito. E mais adiante nós vamos falar para você com que propósito ele virá. Segundo, essa sua vinda será uma vinda não apenas pessoal, mas será também uma vinda física. E aí nós precisamos perceber algumas coisas. Quando nós olhamos para o texto sagrado de João 14, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos que ele viria para eles, que ele não os deixaria sozinhos ou órfãos. E ele vai nos dizer o seguinte: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O Senhor Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que voltaria para junto deles. Jesus morreu, foi ao assunto aos céus, e no dia de Pentecostes, ele retornou para os seus discípulos na pessoa do Espírito Santo. E hoje ele habita na vida de todo salvo através da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio no dia de Pentecostes para estar para sempre conosco. Por isso ele prometeu, quando se despediu dos seus discípulos em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o texto também vai nos informar, quando nós lemos em Mateus, aqui 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, que haveria uma grande tribulação e vai falar da destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, por causa do juízo vindo sobre aqueles que disseram que a culpa caísse sobre eles e os seus filhos quando o crucificaram. E Jesus veio nessa época em juízo sobre a nação de Israel, destruindo o templo. Naquele período, quando ele mesmo disse, aqui em Mateus 24, há um questionamento que é levantado, os discípulos começam a apresentar no início do texto a beleza do templo, e Jesus olha para eles e diz: na verdade eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus segue para o Monte das Oliveiras, e ali no monte eles perguntam-me: mestre, diga quando é que vão acontecer essas coisas, ou que sinal haverá delas? E aí Jesus começa a expor sobre a grande tribulação que aconteceria naquele dia, da destruição do templo, mas ele vai falar também a respeito dos últimos dias que a igreja viveria
na expectativa da sua volta. E Jesus, no ano 70, veio em juízo para o seu povo, para o povo de Israel, quando o templo foi destruído e realmente não ficou pedra sobre pedra. Mas o Senhor Jesus ainda vem de uma forma espiritual. Também ele tem vindo à igreja de uma maneira muito especial no tempo dos avivamentos. Há uma visitação especial de Jesus sobre a igreja. Quando a igreja passa por uma mudança radical na presença de Deus, não operada pelo homem, mas operada pelo Espírito de Deus. É uma visitação de Jesus sobre o seu povo. Mas, irmãos, a doutrina da segunda vinda ensina uma vinda física de Jesus, não uma vinda espiritual. E ele mesmo disse isso em Mateus, capítulo de número 26, versículo 64, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado ali no Sinédrio. Ele olha para aqueles homens e ele responde: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está falando ali para aquele sinédrio e falando para o sumo sacerdote que o esconjurou para falar toda a verdade, se ele de fato era o Filho de Deus, do Deus vivo. E ele então, ele diz: eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Todos vocês o verão porque ele vem fisicamente. Por isso que Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. E o texto clássico a respeito dessa vinda corpórea de Jesus, dessa vinda física do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos em Atos 1, 10 e 11. Quando Jesus foi assunto aos céus, nos diz o texto sagrado que os discípulos, com todos os irmãos que estavam ali, com os apóstolos, ficaram olhando para o alto. E um homem de branco, dois homens de branco, se apresentaram a eles dizendo: varões galileus, por que estáis a olhar para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele há de vir, assim como o vistes subir. E a promessa é que assim como ele foi ao céu, ele também voltará fisicamente. E amados irmãos, nós temos Hebreus 9, 28, que comprova isto também. Então, a vinda do Senhor, ela será pessoal e também será física. E outro aspecto é que seu regresso será visível. É por essa razão que Atos 1,11 afirma: ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nós temos também Apocalipse 1,7 que diz: todo olho o verá. E verei em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É a expressão de Jesus para o sumo sacerdote e para todo aquele tribunal que o estava julgando naquele momento. Isso também é algo, irmãos, que devemos enfatizar. Por quê? Porque existe uma doutrina aí popular que afirma que nosso Senhor Jesus já veio em 1914. Esta é a doutrina das testemunhas de Jeová.
que diz que Jesus veio em 1914 e agora ele não vem mais. Todo o texto que significa presença é que ele está entre nós, através dos seus seguidores, e ele não volta mais a esta terra, porque ele já veio. Na realidade, para ele, Jesus apareceu secretamente, e isso é totalmente antibíblico. Como também é antibíblico muitos que têm profetizado, marcado dia, hora, mês, ano, para o retorno do Senhor. Jesus, ele vem de modo visível. E nós temos uma coisa aqui interessante também, é que alguns afirmam que Jesus vem também de modo secreto para levar a sua igreja, fazendo uma distinção, dizendo que a vinda de Jesus será em duas etapas. A primeira, ele vem para arrebatar a sua igreja, como está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18, e isso é de maneira secreta, no abrir e fechar de olhos, ele levará a igreja, e os crentes simplesmente vão desaparecer. E 7 anos depois, ele retorna com esses mesmos crentes para implantar aqui o milênio, depois da grande tribulação. Só que não há muita convicção para se enfatizar isso. Essa é a doutrina que começou a ser ministrada a partir do ano de 1830, por J.N. Darby. E, amados irmãos, Jesus vem, e ele vem de modo visível para duas coisas que nós iremos falar para você logo mais. Jesus não apenas vem pessoalmente, fisicamente e visivelmente, mas ele vem também subitamente. Sua vinda será súbita. Em Mateus 24, versículo de número 27, o texto sagrado vai nos informar que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E, irmãos, veja bem, um relâmpago, a sua luz, ela é muito rápida. E é assim também, como a luminosidade do relâmpago, que será a vinda de Jesus. E foi ele mesmo quem ensinou isso. Uma outra coisa que Jesus nos ensina, está lá no capítulo 24, verso 43 de Mateus, é que a sua vinda será como o ladrão. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O ladrão vem subitamente e nos pega muitas vezes desprevenido. E o texto sagrado diz que nós somos advertidos por causa dessa vinda súbita de Jesus. O verso de número 44 diz: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Tome bastante cuidado, porque de um momento para outro, Jesus pode vir. E finalmente, irmãos, a vinda do Senhor será um aparecimento glorioso. Na sua primeira vinda, Jesus veio como uma criancinha, em humildade. Mas na sua segunda vinda, ele virá em glória sobre as nuvens dos céus. Ele vem com os seus santos anjos. Cristo não virá mais como um humilde carpinteiro,
mas ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, irmãos, quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, nós precisamos ter em mente esse grande e poderoso evento. Essa vinda será pessoal, essa vinda será física, essa vinda será visível, essa vinda será súbita e também será gloriosa. Por isso, Tito 2,13 nos traz uma informação que é muito importante para todos nós. Abra a sua Bíblia aí em Tito 2,13, que diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você está aguardando? Você está esperando o cumprimento desta promessa, esta bendita esperança, essa manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo? Isto é algo que deve alegrar os nossos corações e que deve confortar-nos, e por isso nós temos o dever de viver uma vida de santidade na presença de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo de número 3, onde o apóstolo João, ele vai nos dizer o seguinte: e todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se você é crente em Jesus, se você tem essa esperança na sua vida, você precisa viver de modo santo, viver de modo puro, assim como ele é puro. Se há algo que deve nos estimular uma vida de santidade, é esta promessa de Deus, é a convicção do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, devemos aguardar essa esperança viva no nosso coração de modo santo na presença de Deus. Nós temos vários sinais a respeito da volta de Jesus. Nós citamos esses sinais algumas semanas atrás e gostaria de mais uma vez fazer referência para você dos mesmos. O primeiro sinal é a pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24, 14 diz que o Evangelho do Reino será pregado entre todas as nações e então virá o fim. Marcos 13, verso 10, repete essa mesma expressão. Nós estamos vivendo um momento de grande expansão do Evangelho de Cristo. Agora eu quero dizer para você que esse texto não diz que pessoa a pessoa ouvirá o Evangelho. Há muitas etnias, há mais de 8.000 povos ainda que não têm uma presença evangélica no seu meio. E o texto de Apocalipse capítulo 5 nos diz que comparecerá diante do Cordeiro gente de todo povo, língua e nação, de toda tribo, língua, povo e nação, porque ele comprou com o seu sangue. Mas se nós observarmos a palavra de Deus em Colossenses, Paulo vai dizer que já pregou o Evangelho entre todo o mundo. Pessoas já ouviram. Então, dessa forma, nós poderíamos dizer, inclusive, que, de acordo com o que Paulo nos informa em Colossenses, o Evangelho já foi
anunciado entre as pessoas. Segundo sinal, o texto nos informa a respeito da grande tribulação, do capítulo 15 ao versículo de número 22, dizendo: quando vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí ele faz uma exposição do que aconteceria naqueles dias. Isso é uma profecia a respeito de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, mas faz referência também a nós nesses últimos dias. Mas eu quero salientar aqui, a respeito da grande tribulação, o que está no verso 22 de Mateus 24, que diz o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus está no controle das dificuldades da vida. Lucas capítulo 21, verso 11, vai falar de pestes, de terremotos, vai falar de grandes eventos terríveis, guerras e rumores de guerras. Mas Deus está no controle de cada situação, inclusive desta pandemia que estará aí. Mas por estar no controle e por amor a nós, Deus tem abreviado estes dias. Um terceiro sinal são os falsos profetas. Em Mateus 24, verso 23 e 24, está escrito assim: então se alguém disser a vocês, olhem, está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitos têm se levantado se dizendo ser Jesus. Muitos têm se levantado se dizendo ser profeta de Deus, mas com um alvo, fazendo sinais e prodígios, e têm enganado a muitos, mas não têm enganado os eleitos. Nós temos também o quarto sinal, é o Marcos 13, 24 a 26, Mateus 24, 29 a 30, Lucas 21, 25 a 27. Esses sinais no céu podem acontecer de um momento para outro, é algo súbito, imediato. E se nós percebermos, esses sinais vão estar atrelados à volta de Jesus imediata. A partir do verso 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Depois da grande tribulação, virá então sinais no céu, e imediatamente a isto, a volta de Jesus. Como o retorno dele será súbito, nós precisamos estar preparados, porque de um momento para outro, Jesus pode retornar. Mas temos também um quinto sinal, que é a vinda do homem da iniquidade, o anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, 1 a 10, vai falar sobre ele, e nós temos ele personificado na besta em Apocalipse capítulo 13. E 1 João, no capítulo 2, verso 18, vai falar a respeito dessa pessoa. E João é o único que o chama de anticristo.
Concluindo, irmãos, nós temos uma pergunta, né? Quais as consequências da volta do Senhor Jesus Cristo e justamente o que vai acontecer na sua volta? Nós falamos isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o julgamento dos ímpios. João 5, 22 e 27 nos diz que Deus não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Lá em Atos 17 e 31, o apóstolo Paulo, no Areópago, ele fala a respeito desse juízo que foi entregue a Jesus. Diz assim Atos 17 e 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Jesus vem para julgar os ímpios. Mateus 25, 31 a 34, o texto vai fazer referência dessa vinda de Cristo, quando ele vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós temos aqui o Senhor Jesus informando que quando vier como rei, ele vai separar uns dos outros, como pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Portanto, ele virá para julgar os ímpios e para a recompensa final dos crentes, os quais viverão com ele por toda a eternidade. E é por essa razão que nós, diante do momento que estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante dessa quarentena, do coronavírus, nós temos que levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima, como nos informa Lucas 21, 28. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Você está amando a vinda do Senhor, está esperando o seu retorno, há uma coroa preparada para você. E se você não está, prepare-se para isto. Se você é ovelha de Cristo, precisa amar a sua vinda e viver de modo santo na presença dele. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus o ajude e que ele continue conosco nessa peleja, nessa labuta. Levante a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Oremos nesse instante. Recebe, Deus, a nossa gratidão por tua palavra. Recebe a nossa adoração por tua promessa. Vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Obrigado, Senhor, porque um dia estaremos contigo por toda a eternidade
usufruindo das bênçãos preparadas pelo Senhor para nós. Bendito seja o teu nome, porque tudo vai passar, o Senhor retornará e estaremos para sempre contigo. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queremos louvar a Deus por sua vida, por sua família e informar-lhe que domingo não teremos ceia, estaremos juntos orando, celebrando a Deus em família enquanto essa quarentena durar. Depois que terminar a mesma e pudermos retornar ao culto na casa de oração no templo, então celebraremos a ceia. Não deixe de continuar orando pelos médicos, pelas autoridades constituídas, pela Europa, pelo Brasil, pela África, pelo mundo, para que essa pandemia não continue destruindo as vidas como tem feito. E que possamos aproveitar o tempo para buscar ao Senhor, para orar a Ele, para o glorificarmos. Recebamos nesse instante a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que será